Bom dia, amores! Tudo bom com vocês, Brasil? Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu acordei agora e tô assim, feliz, né? Eu vou ali fora com a minha mãe tomar um sol. É isso que eu vou fazer, né, Bento? Dá bom dia pras pessoas. Vai rolar um sorriso? Vai rolar um sorriso? Só um sorriso. Tô lavando a roupa do Bento. E aí, eu tinha mostrado num outro vídeo um outro sabão que eu tava usando, né? Aquele da Ola. E aí eu troquei por esse aqui, Vida Macia, da Casa KM. Acho que é isso. E eu tô gostando, viu? Ele rende muito, muito, muito. Eu comprei já faz, sei lá, bastante tempo, mais de um mês talvez. E aí tô lavando as roupinhas dele com esse sabão aqui. Gostei. Ele não deixa cheiro forte na roupa. Eu coloco geralmente pra máquina cheia uma tampinha só. E rola. Né, Bento? Tô gostando desse aqui. E aí, Banquelo? Que gostoso. Que delícia. I got blood on my hands right now, and I'm stumbling through the dark in the dawn. I have found new ways, but no, I can't be the one that you need. Tô aqui aproveitando pra produzir vitamina D junto com eles. Quietinha, Zara. E eu queria falar com vocês sobre um assunto. E eu até tava pensando em fazer um vídeo estruturado sobre isso, mas eu acho que essa é a melhor oportunidade, já que eu tava falando sobre esse assunto agora mesmo com uma amiga. E é sobre culpa. Eu já vi milhares de vídeos na internet sobre culpa de mãe, sobre como mães naturalmente se sentem culpadas assim constantemente. Acho que muito dessa culpa que a gente carrega vem da comparação com outras pessoas. Mais ainda, da tentativa de atender as expectativas de outras pessoas. A gente passa muito tempo fazendo aquilo que outras pessoas dizem pra gente fazer. Ou atendendo pedidos de outras pessoas porque não é bom fazer isso, então não vou fazer. Então é bom fazer aquilo, então vou fazer. E aí no final a gente deixa o nosso instinto meio de lado, aquilo que a gente acha que seria bom, a gente mesmo, né, sente que seria bom, a gente deixa de fazer porque a gente vai receber crítica de outras pessoas, julgamento de outras pessoas, e aí o que vão dizer se me verem fazendo isso, ou se deixarem de me ver fazendo isso. Então é muito disso também, né, de atender expectativas que não são nossas. Essa questão da comparação, é que eu acho que a gente tem que lembrar que cada pessoa tem uma realidade, a gente vive em realidades diferentes. Cada pessoa, cada mãe, cada mulher tem uma realidade diferente, a gente tem vontades diferentes, a gente tem princípios diferentes, a gente tem criações diferentes, condições diferentes. E quando eu digo condição, não é só financeira não, financeira também, mas a gente tem condições de vida, de ambiente completamente diferentes umas das outras. Então não tem como a gente seguir um padrão, sabe? Se fosse assim, todo bebê quando ele nascesse, ele vinha com um manualzinho. Igual quando a gente compra um brinquedo, um objeto, e vem o manual na caixa, o bebê deveria vir também, se fosse um padrão pra todos eles funcionarem igual. Mas eles não vão funcionar, e tá tudo bem, sabe? E eu digo isso porque hoje com 30 anos, sendo mãe pela terceira vez, é que de fato eu aprendi sobre isso. E eu resolvi fechar os ouvidos para muitas coisas que eu julgo como não correto para mim, para minha família, para os meus filhos, para minha rotina. De repente isso se encaixa para outra mãe e tá tudo bem. A gente se sente culpada por tudo que acontece com eles e por tudo que deixa de acontecer que a gente gostaria que acontecesse, sabe? Então assim, aqui a minha culpa maior era a questão do parto do Rodrigo, né, que tinha sido uma cesariana indesejada, e eu me sentia muito culpada porque eu dizia que, eu tinha que ter feito alguma coisa pra mudar, né, quando na real, depois de anos, eu entendi que não foi uma decisão minha, eu fui enganada pela equipe médica que me atendeu no plantão, e aconteceu como aconteceu, né, e depois eu lutei e consegui conquistar o meu parto normal. Neném, é a Nina, deixa ela. É isso, assim, sabe? Eu parei de me culpar por algo que não era meu, que não era uma decisão minha, que não foi culpa minha, sabe? E hoje o Bernardo tá grandão, e ontem a gente teve uma conversa longa sobre notas na escola, ele não foi muito bem em duas provas que ele tinha a maior expectativa de ir bem, ele foi mal. E ele ontem demonstrou por que a gente sente culpa e se sente mal pela opinião dos outros, porque ele tava se sentindo super mal por ter ido mal,
E por me decepcionar, ele achou que eu ia ficar decepcionada que ele não tirou uma nota mega alta na prova de matemática. E a gente teve uma longa conversa sobre isso, sobre ele entender que notas não definem os talentos das pessoas. Mas infelizmente a gente vive numa sociedade onde a educação é sim medida por notas, por grades, né, cheias de matéria, provas, trabalhos, e que engessa muito a educação, e que ele ia ter que se esforçar pra ele conseguir tirar nota, pra ele não perder a bolsa na escola, pra ele, né, conseguir manter o que ele tem, e que eu ia ajudar, que eu tava disposta a ajudar, pra ele entender que tava tudo bem ele não ter ido bem nessa prova. A gente deixa de ir bem em tantas coisas na vida e nem por isso a gente não pode recomeçar, né? Não é um fracasso tirar uma nota baixa numa prova de matemática com 8 anos de idade. Então, acho que esse é um belo exemplo, assim, de certas culpas que a gente acumula ao longo da vida. E como mãe não ia ser diferente. A gente gesta, a gente pare nossos filhos, a gente passa a se sentir culpada por tudo que acontece com eles. Se eles sentem uma dor, a gente sente que podia ter feito mais. Quando eles pedem uma coisa, a gente diz não, a gente se sente culpada porque, poxa, eu queria ter dinheiro pra comprar. E o bebê fica doente, a criança fica doente, a gente fica pensando, poxa, mas onde foi que eu errei? Será que eu não podia ter botado mais roupa pra ele tomar menos friagem? Será que se eu tivesse deixado de ir ao supermercado com ele, ele não teria passado por lá e não teria pego aquele vírus que provavelmente estava lá? Por aí vai. E eu tenho uma notícia pra você, como mãe há 8 anos. Essas culpas, elas tendem a aumentar. Então, assim, cada frustração dos nossos filhos a gente toma pra nós. Como se a gente tivesse errado na educação deles. Como se a gente tivesse deixado de orientar, tivesse deixado de mostrar o caminho, tivesse... alguma coisa a gente deixou faltando, sabe? A gente, quando tem um filho, a nossa responsabilidade, ela tem um limite, sabe? Chega um momento da vida que os filhos crescem e eles precisam caminhar sozinhos, eles precisam descobrir a vida sozinhos. Sinto que eu tô aqui pra orientar eles, sabe? A tomarem boas decisões, a escolherem o melhor caminho pra eles. Mas o caminho que eles vão seguir, as decisões que eles vão tomar, cabem a eles só no futuro. E eu vou estar aqui pra apoiar ou pra dizer, olha, é assim, cara, e a gente tem que aprender a lidar com a vida, né? Nossos pais não são responsáveis por tudo que acontece com a gente. Nós não somos responsáveis por tudo que acontece com os nossos filhos, de bom ou de ruim. Somos todos seres humanos tentando criar outros seres humanos da melhor maneira possível. A gente carrega uma bagagem, a gente traz uma história junto com a gente. A gente tem uma tendência a reproduzir comportamentos que a gente foi ensinado a reproduzir. Isso é comum, isso é normal, e não se sinta culpada por isso, sabe? Que naquele momento você estava fazendo o seu melhor com o que você podia fazer, sabe? Do que estava dentro das suas possibilidades, você estava fazendo. Você pode ter errado? Pode. Eu acho muito perigoso essa ideia que a gente ouve, né? De que mãe é perfeita, de que mãe errou tentando acertar. Mãe não errou tentando acertar, ela errou errando mesmo. Porque a gente erra, gente. Não é porque a gente se tornou mães que a gente vai... ou mãe ou pai, né, no caso. Pais, em geral. Que a gente vai deixar de cometer erros. A gente erra em todos os setores da nossa vida. A gente tem uma tendência mais de errar do que acertar nos nossos setores da vida. Seja ele financeiro, amoroso, profissional, emocional. A gente tem uma tendência grande a errar, né? O ser humano deu errado, definitivamente. Por que na criação de um filho a gente não ia errar? A gente erra muito, muitas vezes. E a gente se culpa por isso, né? O tempo todo. Mesmo quando, na verdade, não tinha nada de errado nesse momento. Você estava fazendo o seu melhor. Então, eu acho que culpa vem muito, não só materna, mas culpa no geral, vem muito disso, assim. Vem uma parte da comparação com a realidade de outras pessoas, que não é a sua, mas a gente tende a trazer pra nós. E também pela questão de atender expectativas que não são nossas. Aqui na internet é muito comum isso acontecer. Justamente porque a gente assiste vlogs e vídeos e rotinas de outras famílias. E a nossa tendência é falar, caramba, mas olha só, ela consegue fazer isso, ela consegue fazer aquilo, ela consegue fazer aquilo outro. E por que eu não tô conseguindo? Tem que lembrar que o que a gente assiste aqui, e isso eu digo a gente, porque eu também às vezes fico me comparando, é uma parcela pequenininha do dia a dia das pessoas. Minúscula. O que a gente vê no Instagram é uma parcela minúscula do dia a dia dessas pessoas, sabe? Não é justo, né?
parcela pequenininha da vida dessas pessoas, deixar a gente se sentir tão mal por não conseguir fazer isso num espaço de tempo de 24 horas, né? Enfim, é isso. Ai, eu só queria falar isso nesse vídeo, porque eu acho que é importante a gente falar sobre essa culpa, de onde ela vem, sabe? O que ela come hoje no Globo Repórter. Bom, não se sinta culpada não, você tá fazendo o seu melhor. E se você errar, beleza, errou, recomeça, faz de novo. Tenta outra chance, sempre vai ter uma nova chance de você mudar a sua história de alguma forma, de mudar alguma consequência que você causou pro seu filho ou pra você mesma. Dá pra mudar, sempre dá, tá? Conta aqui embaixo qual é a sua culpa, o que você carrega aí dentro de você, vamos conversar, trocar ideia com outras mães aqui embaixo. A gente se vê no vídeo de amanhã, talvez, ou depois de amanhã. A gente se vê. Um beijo.